Olá, Júlio. Sim, meu doce. Hoje pegamos num livro do professor catedrático de Fisiologia na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O livro chama-se... O professor já agora chama-se José Soares. O livro chama-se Reload, Menos Stress, Melhor Performance, editado pela Porto Editora. Isto assim numa conclusão muito rápida. Andamos a trabalhar como doidos, não é? Andamos a esticar a corda muito, muito, muito. E isto tem consequências. Nós, a curto prazo, pensamos sempre que não. Mas as consequências não tardam, estarão aí. Eu posso, antes de mergulharmos no livro, até lhe posso contar que recentemente o taxista com quem eu ando muitas vezes, que me leva para muitos sítios e que trabalha imenso... Ai, é verdade o que se diz por aí, que você até já tem uma companhia de táxis privada. É disso. Ui, não diga isso. Ai, como isso se sobe na vida neste país. Isso era muito perigoso. Bom, dizia-me há dias este homem que trabalha imenso, tu imagina que eu me esqueci da marcação que tinha. Como é que isto me está a acontecer, Inês? E eu disse-lhe, não achas que é por andar a esticar demasiada corda, por estar a trabalhar todos os dias, por trabalhar sem parar? Isto tem consequências, não é? No fundo, nós andamos todos a fazer isto, ou quase todos. Trabalhamos sem paragens, trabalhamos sem perceber que há 1 ou 2 dias obrigatoriamente para descansar. A nossa cabeça fica baralhada, não é, Júlio? É, e se repararmos no título do livro do professor José Soares... No título do artigo? Ou no título mesmo do livro? No livro, no não livro. É? Que é assim, nós temos tendência, e eu ainda mais, sendo médico, a relacionar de imediato o stress com as consequências para a saúde. Mas o título do livro aborda outro aspecto que, no fundo, é de uma enorme importância. Porque diz, menos stress, melhor performance. O que está a dizer é assim, e depois desenvolverá, além das consequências para a vossa saúde, a qualidade e até a quantidade de trabalho executado é inferior. Ora, isto neste mundo que vive a uma velocidade extraordinária, sempre a produzir mais, mesmo que fosse, por esta razão, eminentemente egoísta e impessoal, deveria fazer-nos pensar. É que, como é dito, a forma como hoje trabalhamos, vou citar, é muito disfuncional. Ou seja, não só nos prejudica nas dimensões pessoais, como sendo disfuncional, é pouco produtiva. Prejudica o resultado desse trabalho. No fundo, se quiser, é assim, de uma maneira completamente prosaica. É como se nós disséssemos, de vez em quando nós estamos tão atarantados que não fazemos nada de jeito. E é verdade. Não sabemos o que é que devemos fazer primeiro, desorganizamos-nos, isto, aquilo e aquilo outro. Aqui o que é dito é assim, se as pessoas estão a arrebentar pelas costuras e se têm uma forma de se organizar em termos dos seus trabalhos, que não é uma forma inteligente, o próprio resultado em termos laborais vai sofrer. Vou dar um dos casos que são citados, que é períodos periódicos, credo, meu Deus, como eu estou também, períodos de descanso de X em X tempo. E, no entanto, todos nós sabemos que há entidades empregadoras que olham de través, para não dizer pior, para situações dessas. Quando, na realidade, o facto de alguém poder, de vez em quando, arejar cabeça e corpo, é muito provável que lhe aumente o próprio rendimento. Lá está, as tais paragens. Aí está, não é? Se nós não tivermos o sábado e o domingo, que pode ser uma segunda Há ou uma muita gente terça, que não tem. Claro, mas pode ser uma quarta e uma quinta. Quer dizer, nós temos que nos obrigar a essa paragem até para percebermos o recomeço. É verdade.
O professor, por exemplo, chama a atenção que o pouco exercício que nós fazemos, e lá vem a tal questão dos 8 a 10 mil passos por dia, que Porque estão também no não, telemóvel. atenção, ele também alerta para o facto de andarmos estressados com o excesso de exercício. Isso também é Também, outra forma de stress, não é? também, mas isto não é assim tão simples, nomeadamente em determinadas profissões. Veja, quando eu vou andar para a minha querida Beira Rio, em geral, sendo eu um tipo de hábitos enraizados, em geral, e também porque há uma altura em que já estou a deitar o exercício pelos cabelos, em geral eu ando 1 hora. 1 hora, a mim, naquilo que eu gosto de acreditar, que é um passo razoavelmente estugado, dá-me 6 mil e tal passos. O que significa que ainda ficam 3 mil e tal para o resto do dia. Mas se eu ficar todo contente com aquela hora de caminhada e me refastelar no sofá a trabalhar, eu não estou a dizer que estou a ver filmes de ação, velhos westerns ou programas de entretenimento. Não, não, a trabalhar. Mas, desculpe o termo, sem levantar mais o rabiote, eu estou todo satisfeito à noite porque andei 1 hora à beira-rio e não fiz os tais 10 mil passos. Ou seja, por incrível que pareça, pese embora o meu orgulho, que direi a qualquer pessoa ao jantar, ah pá, eu hoje esfarrapei-me, alguém poderá dizer, mas olha, vá ao seu telemóvel, veja os passos que deu, olha que isso não é nada especial, sabe? Você mesmo assim é mais para o sedentário que para o ativo. E depois ele fala de quê? Da alimentação e sublinha algo que sistematicamente vem à baila, o sono. A qualidade do sono e a Pois quantidade. é que nós subvalorizamos E não a cessam de importância sair do sono. artigos a dizer que nós somos dos que dormem pior na Europa. Menos e pior. E agora, vou ler mesmo uma resposta dele na entrevista. A forma como estamos a trabalhar é muito exigente. O ambiente atual do mundo das empresas e organizações caracteriza-se por 4 aspectos fundamentais. Never offline. Isto é terrível. É verdade. Muitos de nós nunca estão, por exemplo, inatingíveis. Estão sempre Estão disponíveis. sempre disponíveis, 24 sobre 24. O telemóvel pode tocar em qualquer altura. Ponto final, parágrafo. Mesmo que o telemóvel não toque, isto é uma forma de stress. E toca. Elevada pressão para obter resultados. Nós sabemos que isto é verdade, nem sequer é novo. Nem sequer é novo. Eu lembro de em determinadas empresas ouvir pessoas queixarem-se em linhas de produção e dizerem assim: nós levamos às vezes meses para conseguirmos atingir um determinado nível de produção. E quando o atingimos, imediatamente é estabelecido um objetivo mais alto. Por exemplo, em produção de peças. E eu assisti a isto. E isto é terrível. Longas horas de trabalho. É verdade também. E viagens frequentes. Pronto, Outro tipo de cansaço. alguns de nós nunca foram além de Rio Tinto, Gondomar, Maia, etc, etc. Não estou a dizer o contrário. Mas, em determinadas profissões, é verdade, com tudo o que isso implica. Em termos de stress familiar, em termos dos fusos, por exemplo, na questão do sono, isto também é uma catástrofe, etc. Ora bem, ele acaba por dizer uma coisa. E eu, que ainda consigo ser curioso, fui logo cheirar. Porque ele diz assim: olha, nós, por exemplo, não pensamos muito nas consequências do stress nos profissionais de saúde, e nomeadamente nos médicos. E diz que viu artigos em que o erro médico em determinadas unidades era a 4ª causa de morte. E eu desencantei um artigo do Observador, de 2016, de 2 médicos de John Hopkins. A jornalista era a Vera Novaes. E o que é que lá estava?
O que lá estava era que eles tinham ido estudar as consequências dos erros médicos, porque se ouvia muitas histórias de corredores, e é verdade, já no meu tempo se ouvia, mas não havia estudos epidemiológicos. Mas havia a noção que depois dos acidentes e dos problemas cardiovasculares e do cancro, muito provavelmente os erros médicos também tinham um peso não negligenciável em acidentes que se davam. E numa entrevista ao British Medical Journal, o que é que vai ser dito? Vai ser dito que, num artigo de Harvard, 2010, o que é que se vai encontrar? É que, na própria classe médica, há muitos problemas, mas o que acontece é que há dificuldade em pedir ajuda. E quando se foi ver em 34.622 pessoas em 10 companhias, os custos diretos e indiretos das diferentes patologias, sabe o que vinha à cabeça? A depressão. Depois vinha a obesidade, depois a artrite, depois dores nas costas e pescoço e depois a ansiedade. Ora bem, se isto acontece no mundo empresarial, por que é que não há de acontecer no mundo médico também? Lembra-se que nós aqui recentemente falámos do burnout que, no caso dos hospitais, dos centros de saúde, atravessavam não só a classe médica como... Nem mais. Não só os médicos e os enfermeiros, mas também os administrativos, auxiliares, etc. Toda a gente. E é evidente que estas pessoas são mais atreitas a cometer erros. Quer dizer, mas não, é preciso ter um curso superior para entender isto. Se elas estão exaustas, não é mais provável que se enganem numa avaliação? Não é mais provável que haja um exame mais distraído, mais apressado? Eu não estou a dizer. É claro que, evidentemente, eu sou suspeito. Não é? Eu sou médico. Mas já estou como no passado alguém dizia mas é só no futebol. Claro que não é só no futebol. Pode haver comportamentos completamente fora da ética, na medicina, na enfermagem, etc. Pronto. Mas em termos gerais, as pessoas tentam fazer o melhor. Mas para fazer o melhor, também precisam de estar em condições razoáveis de trabalho. E, portanto, quando diz que o erro médico pode ter consequências muito graves, pois pode. Pode ser uma questão de vida ou de morte, não é? Pode. E depois, voltando para a área que evidentemente me é mais cara, nós sabemos que o stress baixa a imunidade. Mas na entrevista até se diz mais. Diz que o stress pode provocar alterações a nível cerebral, nomeadamente, está lá escarrapachado, que o hipocampo diminui. Pronto. É uma área que eu não domino minimamente. Mas é ainda mais assustador, não é meramente funcional. Pode haver alterações orgânicas e, nomeadamente, com que tipo de stress? O stress mantido, minha querida. Que é sempre a velha história. O stress agudo é assustador, mas, por definição, de curta duração. Se a malta lhe sobrevive, pronto, também que mal, reentramos talvez em velocidade de cruzeiro. Mas aquilo com que as pessoas vivem, e aquilo no fundo, penso eu, de que este artigo na realidade fala, é do stress mantido. É a noção que para a semana, para o mês que vem, para o ano que vem, vai ser igual. No fundo, é viver sem saber como seria sem stress, não é? Pois. Eu já nem digo sem, minha querida. Pronto, até porque é que isto é de formação profissional. A ausência absoluta de stress também não é bom. Porque... Pode ser a apatia? Pode.
Por isso é que há colegas meus, e muito bem, que falam de eu-stress, o que é o bom stress, e distress, não é? Veja, de disfuncional, não é? Por exemplo, pronto, ando a citar este, pá, há 40 anos, não é? Mas lá está, não vou mudar aos 68 anos. Se a Inês não está minimamente estressada por um exame, se calhar não olha para o livro, não é? Acredita que o Espírito Santo vai resolver a questão e ponto final parágrafo. Mas isso é qualquer coisa que eu também me arrisco a dizer que se pode confundir até com motivação. Mas não é disso que nós estamos a falar. Olhe, uma situação a que o professor José Soares se refere e que eu experimentei de uma forma, digamos assim, passiva, e que experimentei estando eu a liderar. E ele fala muito da questão da liderança também, diga-se passagem. E que, portanto, tive que assumir as minhas próprias responsabilidades, que é, ele diz, na questão da organização do trabalho. E em que é que ele vai falar? Nas reuniões. E tem razão. Às vezes há 30 mil reuniões. E das 30 mil reuniões, de 29.999, há não sei quantas pessoas que, se a Inês as entrevistar no fim, elas lhe vão dizer isto não adiantou nada. Foi uma perda de tempo. Porque, vamos ver, isto faz-me lembrar, no tempo da outra senhora, o meu pai adorava essa graça e repetia. Havia uma graçola que se dizia em termos de funcionamento, se fosse político, fosse universitário, etc., dizia-se assim. Bom, quando se quer pôr uma questão a marinar e sem se resolver nada, nomeia-se uma comissão. E depois meu pai e os outros punham um ar maroto e diziam: e se por acaso a comissão começa a produzir trabalho válido, rapidamente se nomeia uma subcomissão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as comissões são inúteis? De maneira nenhuma. Mas quer dizer que muitas vezes nós partimos de um princípio otimista que é: basta reunir as pessoas, todas ou parte delas, à volta de um determinado tema e aquilo é profícuo. Outras vezes, no funcionamento de uma determinada instituição, nós, de uma forma consciente ou inconsciente, temos a sensação de que é preciso haver muitas reuniões, sobre quais tudo se faz uma reunião. Isto não tem nada a ver com cuidado, isto não tem nada a ver com tomar decisões de uma forma isolada, quase ditatorial. Não, não. O que eu estou a dizer, e estou a falar contra mim, por exemplo, quando eu esfiei o Cátice do Feita com as minhas paranoias da democraticidade, hoje, a posteriori, eu sou capaz de pensar: se calhar eu convoquei reuniões que não se justificavam. Umas... Que era uma questão de segurança também, de também, defesa. Exato, tem toda a razão. Umas porque aquela decisão cabia-me a mim. Não quer dizer que eu não pudesse ouvir quem me apetecesse. Mas não tinha que haver uma reunião geral para aquela decisão. Outras porque, se calhar, com uma mini reunião de meia dúzia de pessoas, as coisas teriam ficado resolvidas e não tinha que ter sido o cato em peso metido na questão. E a Inês pôs imediatamente o dedo na ferida, que é: alguns desses erros que eu cometi teriam a ver com, dentro de mim, eu pensar assim: mas espera aí, eu reúno a malta toda, toda a gente pode dizer o que quiser, e podia mesmo, isso pelo menos ninguém me pode atirar à cara, eu fico mais defendido. Eu posso ficar mais defendido em termos de não me poderem acusar de ser um ditador disto, daquilo e daquele outro. É altamente duvidoso que essas reuniões tenham sido todas produtivas. Percebe? E, portanto, aquilo que numa determinada organização deve ser um organograma,
uma semana típica de funcionamento, etc. É algo que tem que ser maduramente pensado. Para não haver duplicação de ações. Para não haver pessoas que acabam por ter tarefas que estão encavalitadas umas nas outras, com duplicação, etc, etc. Fala-me, no fundo, de organização e disciplina. Exatamente. E isso é fundamental em qualquer tempo, não é? Sim, sim. Agora, nós vivemos num tempo obcecado, completamente obsessivo com números. Oh, querida, Isso é outra coisa, não é? Mas, uma coisa é falar de organização e disciplina que a mim falta-me, sim. por exemplo, não é? Agora, outra coisa é sermos completamente escravos dos números. Mas permite-me dar-lhe um exemplo típico de tripeiro. Nós continuamos a viver num país profundamente centralizado. E hoje em dia, nós temos ferramentas que não tínhamos há 30 ou 40 anos atrás. Inês. Dir-me-á, tínhamos o telefone, isso é verdade. Mas... para usar só... Não é bem a mesma coisa. Não, usávamos só em situações Pronto. Com alguma urgência, não? Mas veja isto. Houve alturas em que eu fui convocado para reuniões em ministérios em Lisboa que duravam 15 ou 20 minutos e que versavam temas que não justificavam que viesse gente de todo o país, claro, incluindo das ilhas, para aquela reunião. Agora, hoje em dia, pense, por exemplo, o Skype. Qual é o problema de fazer uma reunião em que alguém não abandona o seu serviço ou qualquer coisa, mas pronto, as pessoas... Agora a Inês diz-me assim, e ninguém faz isso? Claro que faz, mas podia fazer-se mais. E, sobretudo, podia-se fazer mais outra coisa, que é haver uma delegação de competências com, depois, pedido de responsabilidades, como é evidente. Mas delegação de competências que lhe permita a si, a um nível muito mais próximo das realidades, tomar decisões. Porque acha que falta? Acho. Delegar? Acho. Delegar no sentido de descentralizar. Aliás, sim, claro, não corro risco nenhum de dizer isto, porque desde o Presidente da República ao Primeiro-Ministro toda a gente diz isso. O que é muito angustiante. Dizem, mas pois, haja quem faça então, não é? O angustiante é que praticamente a Inês não encontra ninguém que não esteja de acordo. E depois, sucedem-se os governos e as coisas, quando caminham com uma lentidão exasperante. E cuidado, não me venham com o argumento de a regionalização, porque eu não pronunciei sequer a palavra regionalização. Eu não mudei de ideias, disse sempre a mesma coisa e continuarei a dizer. Eu sou um apoiante medroso da regionalização. E não mudei. Ou seja, eu apoio a regionalização e tenho muito medo que, se ela for mal feita, só vá aumentar a confusão e os níveis de chefias, intermédias, etc. E não é isso que eu pretenderia de uma regionalização. Mas eu não falei de regionalização. Eu falei de descentralização. Não é a mesma coisa. E como é que pode o discurso oficial ir todo numa direção e depois a realidade movimentar-se em animada corrida com o caracol? Porque é isso que nós presenciamos. E, retomando o título do livro, eu acrescentaria outra coisa. É que a ausência dessa descentralização prejudica o desempenho para todos nós. Tornamos-nos menos eficazes. Inesinha. No fundo dizer que somos uns gananciosos, não é? E a ganância nunca deu bom resultado, porque alguém que não delega, não é? É alguém que quer ter o controle absoluto do poder. É verdade. Isso é uma forma de ganância, não é? Eu diria que é. É engraçado, não é? Porque é uma forma de acumular, não dinheiro, mas poder. Poder, claro. Mas, sob certos aspectos, sabe? É até mais grave, porque isto é a minha experiência pessoal. Eu falei com muitas pessoas
que não tinham a intenção deliberada de concentrar o poder nas suas mãos. O que acontecia é que a máquina estava assim montada e, como se diz na Maia, não lhe bulas que é pior. Lembras dessa frase? Não. Não lhe bulas que é pior. Pronto, há uma história engraçada quanto a isso, mas não lhe a contarei no ar. Contar-lhe depois. Não Muito é? bem. E, portanto, a maquineta... Lembra... Porque é que é evidente... Ele já morreu. O homem era um deles. Era um ator verdadeiramente extraordinário, que fez, aliás, e creio que ganhou o Oscar com isso, a loucura do Rei George, não foi? Mas porquê é que o Yes Minister teve o sucesso retumbante e longo que teve? Porque o que é que era caricaturado? Não estou a dizer que não fosse uma caricatura, mas era uma caricatura da realidade. O que é que ali se dizia? Dizia-se assim: há aqui um super diretor, não sei lá como é que era o nome, na Inglaterra, não é? Que é verdadeiramente quem detém o poder. E agora vêm os ministros, vêm os secretários de Estado, vêm estes, vêm aqueles. Mas como ele está lá, já estava, está e vai ficar, ele conhece as regras do jogo todo. E, portanto, ele consegue reter o poder. Porquê? Em primeiro lugar, ele, se quiser, filtra a informação que vai para o ministro. Depois o ministro, que percebe que não é um especialista como ele é daquelas coisas, procura tacitamente a sua aprovação. E, portanto, basta um silêncio aqui, uma palavra acolá, etc, etc, que acaba por fazer as coisas como aquela pessoa quer. Repare que esse filtrar de informação hoje em dia é o verdadeiro poder, não é? Também. Mas, Inês, isso aconteceu? Acontece. Isso aconteceu-me, percebe? Uma vez um ministro disse-me, e só faltou olhar para mim com uma cara de pena e dizer: de onde é que saiu este parolo? Porque fez uma determinada pergunta e eu disse-lhe: mas isso o Sr. Ministro já sabe, desde não sei quando. E ele sorriu-se e disse ao professor Machado Vaz: sabe que desde o terreno ao gabinete do ministro há muitos degraus. Por exemplo, isto que eu lhe estou a perguntar não é por gosto. É porque não sei. Mandou essa informação. Mandei, não chegou cá. Agora, acha que alguém estava a roubar a informação do Machado Vaz? Ainda não estou assim tão megalómano. Mas que as coisas se perdem pelas secretárias, claro, por aqui, por acolá e tal, isso é verdade. Ora bem, se tudo isto tem que ir parar... Cuidado. Não é Lisboa. Não é o Alfacilha, minha querida. Não é o tipo que diz sarjeta em vez de bueiro. Não é a quem, em vez de dizer fino, diz uma bejeca ou qualquer coisa assim. Não. É aquilo que simbolicamente nós chamamos o terreiro do paço. É o poder. E, portanto, o que acontece é que depois, se as coisas estão extremamente concentradas, isto tem aspectos perversos, que é, em primeiro lugar, como eu lhe dizia, isto é o mais importante, a avaliação do terreno, no mínimo, leva muito mais tempo. Mas, com grande frequência, não é tão eficaz e tão correta como aquela que é feita no próprio terreno. Tão simples como isto. Mas isto também tem efeitos psicológicos, que é, quem está a níveis mais próximos do terreno fica desmotivado. Percebe? Eu não lhe direi o que é, percebe? Por pudor. E, no entanto, já passaram 25 anos. Mas eu lembro-me do que senti quando, felizmente para mim, porque eu ia cometer uma ilegalidade, um dos meus companheiros da Comissão Instaladora do CATS do Feita me disse: atenção que o seu professor não tem autonomia para tomar essa decisão. Eu não queria acreditar no que estava a ouvir. Era uma decisão, que também lhe contarei depois, do mais pífio, básico, no metabolismo basal de uma instituição.
pois era preciso autorização expressa do Terreiro do Paço. Que continua a ser necessário. Ora, isso é terrível, querida, percebe? Até porque introduz uma outra dimensão nos problemas, que é a lentidão dos processos. Algo que a Inês, com os seus colaboradores, pode decidir, como diziam os franceses, sur le champ, não. Vai ser mandado para um determinado nível, que depois manda para outro nível, que depois fica à espera de não sei o quê, é mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro, e muitas vezes a realidade não pode esperar. E não pode esperar, e muitas vezes ganha terreno nesse aspecto da comunicação social que não espera pelas decisões do Terreiro do Paço, não é? Mas aí... E torna mediático um caso que vê de imediato solução, não é? Mas aí está. Mas está a ver. Está a ver o problema complicado que acaba de pôr em cima da mesa. É que é assim. Quando os média assestam os holofotes sobre um determinado problema, em geral, já falámos disso, em geral, a que é que nós assistimos? Assistimos a que o poder, de repente, passa de 33 rotações para 78. E em grande parte dos casos acontece alguma coisa. Agora, qual é a nossa primeira reação? Ainda bem que aconteceu qualquer coisa. Mas este funcionamento é perverso. Porque isto passa a mensagem para as pessoas que, em vez das decisões serem tomadas através dos canais próprios, o melhor é escrever para uma televisão ou para um jornal qualquer e tentar obter a notícia. Porquê? Porque é que depois a Inês ouve frases que não deveriam ser ouvidas numa democracia. Suspeitas que não deveriam existir numa democracia, que é alguém que lhe diz: eles só têm medo é das televisões e dos jornais. Exato. Isto é terrível para a democracia. Percebe? O quarto poder, não é? Pronto. Estamos a mais ou menos 10 minutos do final e também para não ficar aqui só uma imagem pesada da vida que levamos. E todos, mas a verdade é que todos andamos a trabalhar, a esticar a corda, a dormir pouco, a dormir mal. Não é só dormir pouco, é dormir pouco e mal. Por exemplo, o meu colega salienta a importância de pausas que podem ser 2 a 3 minutos. Credo, 2 a 3 minutos, mas em que uma pessoa abre a porta, vai lá fora e areja a cabeça. E a dada altura pergunta-se: é possível aprender a gerir o stress? E o professor José Soares diz: a mudança de comportamento é muito difícil. Quando eu falo de exercício, é fundamentalmente para a função cognitiva, não para a saúde. Para a melhor funcionalidade do cérebro, só temos praticamente duas coisas: o exercício e a alimentação. E a grande vantagem no exercício para reduzir o colesterol, a diabetes, a hipertensão, a dose-resposta implica intensidade. Para a função cognitiva basta muito pouco. A quantidade de exercício necessária para estimular a produção de algumas substâncias, que já aqui falámos muito delas, endorfinas, dopamina, serotonina, é muito reduzida. Basta, lá está, voltamos aos passos, basta fazer 6, 7, 8 mil passos por dia, ou seja, basta andar 20 ou 30 minutos por dia, é suficiente e não é necessária intensidade. E muitos de nós, e agora já sou eu a falar, estão obcecados com essa intensidade, não é? É, embora aqui há uma questão que me deixa completamente de rastros. É que... Sem ter feito exercício físico, de rastros sem ter feito. Que é eu não consigo dar esses passos todos em 20 a 30 minutos. Nem de perto nem de longe. Portanto, ou eu sou como uma tartaruga e para pior, ou então os 20 ou 30 minutos são um bocado otimistas. Mas é verdade. Nós não podemos apenas devemos estar preocupados com as variáveis fisiológicas. Também há a questão de uma verdadeira saúde mental. E não é por acaso que a entrevista termina falando sobre felicidade. E o meu colega diz: ser feliz é ótimo. Mas querer ser feliz é um bocadinho como querer ser alto. Isto a mim diz-me muito.
com 1,70 m. Pronto. Não está ao alcance de todos. É um bocadinho leviano. Há uma certa desonestidade intelectual em querer fazer passar a ideia de que toda a gente pode ser feliz. Por vezes as pessoas não são felizes não porque não querem, mas porque não podem. É preciso ter respeito e tolerância pelas pessoas mais negativas. Nem tudo é possível modificar, nem tudo se treina. É preciso ter respeito e tolerância, pronto, mas tudo respeito, por pessoas mais negativas, seguramente. Há pessoas que delas mesmas têm mais dificuldade, que sabe como eu tenho problemas com a palavra feliz, não é? E felicidade ainda mais. Mas têm dificuldade em sentir-se bem, etc, etc. Mas também não é só isso. Quando se diz há uma certa desonestidade intelectual em querer fazer passar a ideia de que toda a gente pode ser feliz, também, seja qual for o critério da felicidade, também não nos podemos esquecer que também é intelectualmente desonesto fazer passar a ideia de que toda a gente pode ter as mesmas oportunidades. E depois teríamos que falar desse território complicadíssimo que é o território das expectativas, não é? Claro. Isto de ser feliz, quer dizer... Então equacione expectativas e oportunidades. Se a Inês pertence a um grupo social completamente desfavorecido, que não tem nem 1/20 das oportunidades que outros grupos sociais têm, a Inês acha que, no bom exercício da sua razão, tem as mesmas expectativas que o outro grupo? Só se for quando vai ao cinema ou em sonhos. Ou então à espera do Euromilhões. E, portanto, essa noção de... Sabe como me irrita essa frase, não é? Por exemplo, o dinheiro não traz felicidade. Foi sempre uma frase que teve o condão de me irritar profundamente. O dinheiro não traz felicidade, é verdade. Mas o dinheiro traz, pelo menos... Mas facilita, não é? Abre caminhos para... Oh, minha querida, traz uma extraordinária sensação de alívio, que é não nos preocuparmos se o dinheiro chega. Se o esquentador avariou e podemos Percebe? Comprar outro. Sim. Exatamente. Neste momento, Espanha já tem as estatísticas de 2017. Não sei se Portugal tem. Mas neste momento, Espanha já tem as estatísticas de 2017 e eu li o artigo. As famílias espanholas, grande parte delas, já estão com créditos superiores àquilo que entra em casa ao fim do mês. Ou seja, lá está a vertigem outra vez do consumismo. O que também levanta outra questão, que é o que é ser feliz neste tipo de sociedade? É comprar? À desfilada? Ad nauseam? É a grande pergunta. Agora, como lhe digo, não me venham com a história de que felizes que são os pobrezinhos que não têm angústias que os mais favorecidos têm, coitados, que vivem com grande stress, etc, etc. Agora ia-lhe dizer uma coisa à moda do Porto. Não, diga. Não digo não. Não me venham com essa treta. As pessoas tirem a palavra felicidade, tirem a palavra feliz, ponham mero bem-estar. É evidente que somos diversos? Somos. Uns veem o copo meio cheio, outros veem o copo meio vazio. Lá Ninguém o nega. As expectativas também, claro, não é? E a natureza de cada um de nós. Ninguém o nega. Agora, ponham toda a gente com a certeza que há pão, há vinho e há carne e peixe ao fim do mês, que há dinheiro para a eletricidade, que os filhos têm estudos, etc, etc, e depois venham-me falar das diferenças individuais. Repare que esse é um dos grandes stresses com que temos que lidar, não é? Pois é. Pois é. Veja, por exemplo, pronto, estamos à vontade, estamos a falar dos espanhóis. Se a Inês faz as continhas e chega à conclusão que está outra vez como há uns anos atrás, em que com o cartão de crédito, com os empréstimos, etc, etc, está, suponhamos, 300 euros acima do que entra em casa, como é que pode estar com uma sensação de bem-estar? E agora pensemos nas consequências desse stress. Ninguém que pode estar preocupado com isso pode dormir bem, por exemplo, não é? Ninguém poderá estar bem no trabalho se está preocupado se vai ter dinheiro para comprar o passe, para ter comida na mesa. Já para não falarmos sequer se o trabalho for precário, não é? Como é que uma pessoa pode estar bem se não tem a certeza se o trabalho existe no mês seguinte ou no ano seguinte? Não é? Lamento muito.
não podemos reduzir as questões a diferenças genéticas, a diferenças de caráter, etc. Não. É uma utopia? É. Mas as utopias são feitas para não serem atingidas, mas para serem perseguidas. A utopia é que as pessoas vivam o melhor possível em termos daquilo que são, pelo menos, as necessidades básicas. Já bem basta vivermos numa sociedade que passa a vida a enganar-nos, convencendo-nos que necessidades que não são básicas o são. E por isso a Inês um dia dá consigo a dizer: mas claro que tenho que comprar uma televisão para a cozinha. Então, eu não estou sempre na sala, venho à cozinha ver como é que está o assado e perco o seguimento da telenovela. Isto é uma necessidade básica. Isso também é muito curioso. Nós perdemos a noção do que é primordial. Exatamente. Mas vivemos todos atafolhados nessas... É frequente eu dar este exemplo, porque a primeira vez que eu fui a Nova Iorque, e tinha 15 anos, na casa de portugueses que trabalhavam como mouros, onde eu e minha mãe ficámos, havia, que me lembre, 4 televisões. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. E ingenuamente perguntei. E a resposta foi-me dada com enorme naturalidade. A senhora disse: enquanto ando na lida da casa, vou passando de uma dependência para a outra e não perco os programas de que gosto. Percebe? Pois, nem sequer... Era perfeitamente natural para ela. Nem sequer era uma questão de ostentação. Nada. Ora, isto é o sonho de qualquer sociedade capitalista, que é: as pessoas consomem sem lhes sequer passar pela cabeça que estão a exagerar. Não. Aquilo, para elas, torna-se básico. Não lhes escondo, portanto, por exemplo, que lá em casa havia 4 automóveis. Um para o pai, outro para a mãe e 2 para cada um dos filhos. Nessa família. Pronto, acabou. O que para mim, naquela altura, nós tínhamos um e era um calhambeque, para os 3 era um espanto. Mas pronto. E como dobraram os automóveis, as televisões, tudo. Não é? Lá está, como é que nós vamos parar com este excesso? Minha querida. Este excesso que traz stress, não é? Para não desiludir os nossos ouvintes, estão sempre à espera das minhas lapaliçadas. É a velha história do ter a sobrepor-se ao ser. Pronto. Bom, estivemos aqui de volta do livro do professor José Soares, Reload, Menos Stress, Melhor Performance, da Porta Editora. Eu vou pedir desculpa ao Júlio e ao João Carrasco, porque me lembrei. Eu tinha escolhido os Beatles, mas já que estamos num fim de semana muito azul... Sim. Sabe que é um fim de semana azul, não é? Sei. De festejos nos aliados. Eu vivo cá, sabe? Eu sei. Eu iria sugerir aneladeiras com o sonho azul. O que é que acha, Júlio? Um benfiquista disponível eu pensei que era o hino do Futebol Clube Porto. Mas não, pronto. Não vê mal nenhum. Absolutamente. Também não estou à espera que esteja nos aliados, evidentemente. Não, absolutamente. Deve estar representado, pelo menos, não é? Os meus netos são bem capazes de lá estarem, não é? Bom, vamos então a esse sonho azul. Está bem, venha daí com o sonho azul. É melhor isso do que me dizer que os Beatles eram portistas. Isso aí já era demais. Pois não, eu ia-lhe provocar stress e não queremos isso neste já era programa. demais, já era demais. Um beijinho. Azul da cor do céu, levai-o comigo. Sonhou um sonho da cor do meu, deitados no leito da lua, na frescura que tremor, trocava a vida toda pela vida deste amor, meu sonho azul.
azul da cor do mar levei-o comigo. Sonhou um sonho de apaixonar, deitados na noite das ilhas, na frescura que temor trocava a vida toda pela vida deste amor. Meu sonho azul. Da 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 da, da 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 da, da 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 da, da da da. Trocava a vida toda pela vida deste amor. Meu sonho